Vamos lá, é a primeira mágica que eu aprendi na minha vida, que é a mágica relacionada à prestidigitação, né? Onde você pega uma carta, se você está em casa, pode pegar uma carta, isso aqui ensina em qualquer livro, ele ensina em vários vídeos na internet, mas esse aqui eu vou ensinar com o meu método, tá bom? Você pega uma carta, coloca em cima do dedo médio assim, segura ela assim para cima, tá bom? Desse jeito. E aí? Ok? E aí o que acontece? Quando eu coloco a mão aqui na frente, ela some e aparece aqui atrás da orelha. Essa aqui é a mágica. Como é que funciona isso? Na mão direita você coloca a carta com a mão fechada e coloca a carta entre os dedos, tá? Entre os dedos indicador, médio e anular. E o que você faz? É você colocar a mão na frente e jogar a carta para trás assim. Você abre a mão, mantém a carta presa entre os dedos, mas você mostra a palma da mão agora para o rosto da plateia, ok? Quando você está com a carta mostrando a carta, você está com a mão fechada. Quando você abre, parece que a carta sumiu, porque ela está presa atrás, aqui, entre os dedos. Então, o que você faz é colocar a mão para ninguém perceber que você jogou a carta para trás, vem com a mão assim, como se ela estivesse pegando a carta. Quando você vira, ela não está mais na sua mão esquerda, mas então você coloca a mão direita atrás da orelha e tira a carta novamente e ela aparece aqui. Não, é tão rápido. Faça isso, depois manda aí para a rádio, filma, manda e vai ser muito legal. Marque a gente, filma. Todos conseguem fazer essa mágica que eu aprendi com 10 anos, aliás, com 11 anos de idade eu aprendi a fazer essa mágica. Ah, que incrível, gente, eu adorei, ó, deixa eu olhar aqui, ó. As pessoas estão entrando, eu tô muito contente, né? Porque realmente a gente olha assim e fala, uau, que performance, mas também depois de muito treino. Você que gostou, faça como o Issal realmente falou pra gente, né? Pra você que está aí nos acompanhando. Grave um vídeo, grava um vídeo, marca eu e ele lá pra gente olhar como que está sendo essa performance, né? Pra gente poder interagir. Issal, quando foi, de fato, você teve esse processo? Quando você realmente encarou isso como uma profissão, que você falava, uau, eu vou usar isso para realmente fazer as pessoas felizes? De onde surgiu? Porque até então você era uma criança que começou a se descobrir com o primeiro brinquedo de mágica, né? E depois teve esse empurrão. Quando foi esse momento? Foi, na realidade, foi quando o primeiro passo que eu tive foi um processo de eu vencer a timidez. Eu era uma pessoa que tinha timidez ou usava a timidez como desculpa e esse processo todo foi um processo de vencer a timidez, de fazer a mágica, tanto que no começo de tudo eu fazia a mágica sem falar nada, eu só fazia os gestos, como se eu fosse mudo, porque eu tinha dificuldade de falar em público. E tanto que tinha um mágico que falou para mim, Sal, é melhor você não falar, porque quando você faz mágica, você se enrola todo para falar. Então não fale, só faça a mágica em silêncio, só com os gestos. E eu durante um tempo fiquei com aquilo na cabeça, que eu não tinha, eu não tinha competência, facilidade para falar. Eu era um cara que não conversava muito com as pessoas, então não tinha desenvolvido essa habilidade. Resultado, eu evitava de falar conforme eu fazia mágica. No entanto, conforme eu fui indo para o meu primeiro programa de televisão foi na Band, quando eu fiz um programa de televisão infantil chamado TV Criança, e lá eu tive que falar com a apresentadora. Eu tremi querer uma vara verde. A apresentadora é uma apresentadora mirim, mas mesmo assim eu vi como eu fiquei envergonhado de estar lá naquela situação. Então percebi que eu tinha que realmente me tratar disso. E foi quando eu comecei a me forçar a apresentar mais, comecei a fazer a minha primeira apresentação ao vivo. Mas aí você já mesmo tinha... que eu sabia que não era coisa boa, mesmo que eu sabia que eu era muito tímido, eu lutei para que isso fosse vencido. Mas você já tinha qual idade? Mas você já tinha qual idade? Desculpa te interromper um pouco para o pessoal ter uma ideia, né? Quando você teve essa primeira participação, você tinha qual idade? Quando eu aprendi a mágica com um novo mentor, que era um outro mágico, eu tinha 11 anos de idade. Sim. Eu fui no meu primeiro programa infantil com 12 anos de idade. Já começou muito cedo mesmo. E depois meu primeiro show também.
show profissional, onde eu cobrei para fazer a apresentação, foi com 12 anos de idade também. Muito novo. Lembrando que meu pai não é artista, meu pai é engenheiro, né? Minha mãe é farmacêutica, então eles possuem formações conservadoras, tradicionais. Então eu não tenho nenhum artista na minha família, né? É que eu gostava muito de mágica, então eu acabei, né, aprendendo a mágica como hobby, mas nunca teve no plano dos meus pais que eu me tornasse um mágico profissional. E como mesmo foi? Porque não havia naquela época referências de mágicos que pudessem, né, viverem somente da mágica, sustentando suas famílias. Era muito raro o caso de um mágico que conseguisse fazer isso. Era praticamente impossível. Meu próprio professor, ele não seguiu na mágica por conta que ele era um representante comercial muito importante num laboratório farmacêutico. Então, ele tinha que escolher, ou trabalhava com a mágica ou no laboratório farmacêutico. E ele decidiu, então, pela profissão que sustentava a família dele. Né? Muito claro e com muita coerência isso. Mas ensinar a mágica para mim era uma maneira dele fazer contato com aquilo que ele amava, que era a arte da mágica. E ele era um profissional que era especialista em técnicas de prestidigitação e especialista em criar os seus próprios números. Isso eu aprendi muito com ele. E praticamente tudo que eu sei de base da mágica foi através, né, do Paulo Camargo, que é o Dracar, que é o mágico que foi o meu mentor. Depois disso, que ótimo. Depois disso eu fui para a faculdade, né, mufiquei estudando na escola. Eu fazia um pouco de mágica já, né, mas eu era muito tímido, então eu não fazia muita mágica na escola. Na escola, curiosamente, tinha uma professora que achava que eu era doido, né, porque eu ficava fazendo gestos com as mãos, eu ficava treinando com as mãos, e ela achava que eu tinha algum problema mental. Ela falava, mas ela não falava o meu nome, mas ela falava que na classe, né, tinha uma pessoa que, né, fazia gestos com as mãos e que né, a escola não podia tratar dessa pessoa, né? Essa pessoa tinha que ser tratada pelos pais, né? Os pais tinham que enviar essa pessoa para o médico. E aí eu lembro que a criançada perguntava, mas quem que é esse cara? Quem que é essa menina? Porque ela não falava quem que era. E nem eu também fazia ideia. Só depois de uma semana que eu me toquei que ela estava falando de mim, porque naquela semana eu tinha aprendido com o meu mentor uma técnica de desaparecer o objeto. E eu tinha que ensaiar muito esse movimento até que ele ficasse natural. Então, durante todos os intervalos das aulas, eu ficava ensaiando esse movimento. E provavelmente essa professora viu eu fazendo um desses ensaios e ela achou que eu era um cara que tinha um problema. Mas a verdade é que eu não estava nem aí. A minha preocupação naquele momento, eu tinha um foco, era de ser mágico, porque era a coisa que me dava mais alegria. Era o momento em que eu conseguia ser uma criança onde as pessoas não zombavam de mim, mas pelo contrário. Eu era uma criança onde eu era o centro das atenções e onde as pessoas se admiravam por aquilo que eu fazia. E foi nessa toada até chegar no dia em que eu tive que prestar vestibular, que era o ano em que, né, eu tinha que me preparar para o vestibular. Eu não fazia nem ideia que curso que eu ia fazer. Eu não gostava de nada, não gostava de medicina, não gostava de engenharia, não gostava de arquitetura, mas meus pais falavam que eu tinha que escolher uma carreira, né, uma carreira tradicional. E eu escolhi a carreira jurídica, o direito, que eu achei que era uma carreira que era mais gostosa de eu fazer e, ao mesmo tempo, eu ter o tempo de treinar a mágica paralelamente quando eu entrasse na faculdade. E durante um ano eu parei com tudo para me preparar. E eu tinha que entrar numa escola pública, numa faculdade pública. Porque eu lembro bem que meus pais falavam que se eu entrasse numa faculdade privada, particular, eu teria que trabalhar para pagar as mensalidades. Então eu falei, não pai, eu vou aproveitar que vocês estão me dando o colégio, eu vou do colégio, que é o ensino médio, eu vou entrar direto para a faculdade, eu vou fazer de tudo. E parei por um ano e, né, fiz a FUVEST. Quando eu vi lá o resultado, fiquei frustrado, porque meu nome não estava na lista, pelo menos eu não achei meu nome na lista.
Eu procurei do primeiro lugar até a metade, não achei nada de salto. E depois procurei do último lugar até a metade, nada de salto. E fui embora frustrado, mas então a minha amiga me puxou pelo braço, ela falou, parabéns, você entrou na USP. E eu falei, não consegui entrar. Eu também achei que ia conseguir, mas não consegui. Ela falou, não, entrou sim. Aí ela me pegou o braço e mostrou meu nome lá na lista. Fiquei muito feliz. Nesse ano foi um ano de grandes conquistas na minha vida. Foi quando eu entrei na faculdade de Direito. Foi quando eu fui para o Japão e ganhei um prêmio especial lá no Japão e trouxe para o Brasil esse prêmio especial, um prêmio olímpico, nunca antes ganho por nenhum país da América Latina. E foi nesse mesmo ano que eu conheci também a Xuxa. Foi o meu primeiro programa profissional numa emissora que a Xuxa tinha acabado de mudar para a Globo. E eu fui então convidado para fazer uma apresentação lá como atração circense. E lá foi muito legal, porque a Xuxa e a diretora, elas gostaram muito da minha performance e eu acabei indo lá várias vezes no programa e foi lá um lugar onde eu aprendi a ser um mágico profissional, porque as exigências eram muito grandes lá. E resultado, foi assim que então eu fui da adolescência, da infância para a adolescência, da adolescência entrei na faculdade. Só que meu sonho sempre foi a mágica, sempre foi trazer o ilusionismo ao Brasil, trazer a mágica para o Brasil. Tanto que lá na faculdade eu entendi o que era ter paixão. Eu não tinha paixão pelo que eu fazia. Eu não tinha paixão. Mas você chegou a concluir a faculdade? Eu fiz a faculdade, eu fiz até o final. Eu fiz até me formar, até eu obter o quinto ano, título de né? bacharel de Direito. Foi quando eu peguei o diploma e dei para o meu pai, para honrar meu pai. Eu falei, pai, tá aqui, ó, me formei em Direito. Ele falou, legal, você vai prestar agora concurso para juiz, né? Porque ele sabia que eu não queria ser advogado, mas que talvez eu quisesse ser juiz e prestar concurso. Aí eu falei, não, pai, eu estou pensando ir num concurso de mágicos, lá em Las Vegas. Uau! E aí ele ficou muito assim, preocupado. Ele falou, como assim, Sal? Você vai largar a carreira jurídica, que tem uma importância social muito grande, para você ser um mágico, né? Mágico, você vai sustentar a família como? E ele ficou muito preocupado com tudo isso. E eu lembro que eu falei para ele, pai, se não der certo a mágica, eu prometo que volto para o direito, né? Eu peço um concurso e aí eu vou para a carreira jurídica. Mas foi nesse momento que eu percebi também que eu tinha juntado um dinheiro para ir para Las Vegas, porque eu queria ir nesse concurso de mágicos para ver como que era trazer a mágica, o ilusionismo para cá. Eu não queria aquelas mágicas de cartas. Eu queria fazer os grandes espetáculos, onde a mulher levitava, onde o carro aparecia do nada. Esse que era o meu sonho. E não as mágicas pequenas, que eram as mágicas que eu já sabia fazer. Ou seja, foi daí que começou, então, o ilusionismo na sua vida, na sua jornada. Exato, exatamente. Porque o que aconteceu foi o seguinte, que quando eu fui lá fora, eu vi o maior espetáculo de mágica do mundo, que é o espetáculo do Siegfried Roy, né? Eles faziam tigres brancos aparecerem, um elefante aparecia do nada no palco. Era um elenco assim, com 100 pessoas, todas com figurinos muito lindos, era o maior espetáculo de mágica do planeta naquele período e de toda a história do mundo. É o maior espetáculo de ilusionismo. O que aconteceu foi que eu tive duas sensações. A sensação número 1 era de encantamento. Eu falei, uau, até onde o homem consegue criar alguma coisa fantástica. Mas a segunda sensação foi de frustração. Quando eu cheguei no Brasil e percebi que como que eu ia trazer o ilusionismo ao Brasil? Eu não tinha dinheiro para isso, meu pai não tinha dinheiro para isso, eu não fazia nem ideia, o público brasileiro não ia pagar o ingresso para assistir um show desse no teatro. Em outras palavras, eu enxerguei que meu sonho era impossível. E foi então que eu caí num desânimo geral. Mas uma coisa eu fiz. Eu não queria desistir de maneira nenhuma. Eu não queria. Então, eu trouxe para o Brasil uma planta de uma levitação. O que é levitação? É um equipamento, pessoal, que a pessoa deita nesse equipamento, parece que ela está no ar,
voando, flutuando. Uau, tá? esse daí eu adorava ver quando era criança. Tudo são técnicas de ilusionismo, mas é uma coisa que você não enxerga o segredo, é impressionante. Né? Mas você que está na parte de trás, você percebe. E eu trouxe esse ilusionismo para cá. Eu não sabia nem o que fazer com isso, porque imagina só, um ato de ilusionismo, você não consegue nem vender uma apresentação dessa para ninguém, porque ou você vende um show completo, né? Ou você não adianta você ter um número só de ilusionismo, ninguém vai te contratar para ver um número só. Mas era o que eu queria muito. Era o que você tinha também no momento, né, para oferecer. Exato, mas aí que tá. E eu fui tentar oferecer, Sônia. E o que aconteceu foi o seguinte: quando eu oferecia essa mágica é diferente de um baralho. Né? Um baralho, você leva um baralho no bolso e faz a mágica. Só depende de você mesmo, né? Limitação, você tem que fazer o quê? Uau, você tem que ter um caminhão para transportar, tem que ter equipe treinada para ajudar você a fazer a mágica, tem que ter a pessoa que deita, tem que ter figurinos da equipe, efeitos especiais. É muita traquitana que você tem que ter. Por isso que era inviável o ilusionismo aqui no Brasil naquela época. Mas eu queria experimentar, eu não queria desistir sem experimentar. E chegou um empresário que ofereceu um trabalho para a gente. Eles precisavam de 3 mágicos e ele falou se eu queria ser um terceiro. Ele já tinha 2 mágicos que aceitaram. Eu falei, ok, eu quero ser o terceiro. Qual que é o cachê? Né? Ele falou, cachê igual para todo mundo. R$100. Eu acho que daí equivale a R$100 hoje, tá? E aí? E aí eu falei, mas não dá, porque eu tenho equipamento para transportar, então eu vou precisar de alugar um caminhão, vou precisar de pagar o cachê da equipe. R$100 não paga nem o cachê da equipe. Aí ele falou para mim assim, Sal, vou falar uma coisa para você. Se você gastar mais para fazer um show de mágicas, o problema é só seu. Por quê? Então, por que você não usa um baralho para fazer? Não, mas eu quero fazer a levitação. Ele falou, então o problema é seu. Tá? Eu não vou pagar um centavo a mais para você. Se você que sabe, se quer pegar, pega. Se não quiser, esquece. Então, foi nesse dia que eu percebi que a mágica no Brasil tinha um grande problema. Porque as pessoas não sabiam discernir a diferença entre a mágica com baralho e a mágica onde uma pessoa levita. E isso era um grande problema, porque como é que eu ia comercialmente criar um negócio sustentável? Não ia dar. A cultura brasileira não entendia isso. Sim, a gente sabe que tem os padrões culturais, né? E você foi o primeiro que se destacou, né, nesse meio. Exatamente na semana seguinte o programa Fantástico ligou para mim, né, e falando se eu queria participar de uma matéria no Fantástico. Eu falei, claro que eu quero, né? Lógico. Ele falou que ia ter, ele falou assim, mas vou falar, tem outros mágicos participando. Eu falei, não tem problema, né? Vamos lá, tudo é mágica, tudo é lucro, vamos lá, e cada um mostra a sua parte. E aí o que aconteceu foi que a matéria não tinha um teor muito bacana, não, porque a ideia era o seguinte, que o Brasil passava pela maior crise econômica da história, né? 1.000 a 2.000% de inflação. E eles queriam fazer uma matéria meio de gozação, que era o seguinte, né? Brasil na sua crise econômica, somente mágico para sobreviver aqui. E era essa a matéria que eles iam fazer, eles iam mostrar uma série de mágicos que eles viviam aqui no Brasil, né? Ou com dificuldade, ou sem dificuldade. Mas eu ia quase desistir, mas eu pensei, eu vou aceitar esse desafio. Eu vou aproveitar esse desafio para eu falar que aquilo que eu faço é diferente do que os outros fazem. É diferente de uma mágica com baralho. E foi nesse momento que eu falei para a Glória Maria, e a Glória Maria entendeu qual é a diferença, e ela, então, para entender mais, eu falei para ela, Glória, eu vou levitar você. Ela ficou encantada, ela falou, é possível isso, Issal? Eu falei, claro que é. Ela falou, então tá bom. E aí eu montei, eu preparei a estrutura, levitei a Glória, foi filmado isso, e foi um sucesso. Foi um sucesso. O vídeo existe até hoje, a Glória Maria, nos aniversários que ela comemora lá na Rede Globo, ela mostra o vídeo, porque foi um dos momentos marcantes da vida dela, ser levitada lá na Avenida Paulista. E isso ajudou com o quê? Com que mais matérias fossem lançadas no Brasil. No jornal, nas revistas, enfim. Em todos os jornais, revistas e a televisão então falavam que no Brasil havia um representante
de uma arte que era a especialização da mágica, a parte mais difícil da mágica, que se chama ilusionismo, e o representante é Isao Imamura. Então eu consegui, neste momento, criar o destaque que era necessário, embora eu não conseguisse ganhar um centavo com isso, mas foi o destaque que eu precisaria para eu poder, né, vender a minha proposta com preço. Isao, você estava realmente contando parte dessa trajetória, né? Eu não sei aonde cortou aí para vocês que estão nos acompanhando ao vivo, tá? Mas o Isao, ele estava contando sobre o projeto que realmente mudou, que por mais que foi desafiador no momento ali, a proposta, tamanha era a fé dele, né? Ele realmente se dispôs a apostar, né, nessa oportunidade. E foi realmente, de fato, dessa oportunidade, desse projeto do caminhão, dessa inovação toda de fazer aparecer e sumir, trabalhando o ilusionismo, que de fato transformou a história da vida dele e realmente transformou o seu sonho em realidade. Porém, a pergunta que não quer calar, vocês que acompanham meus conteúdos, vocês que lá atrás viram os bastidores da vida empreendedora, eu adoro fazer essa pergunta. Porém, até chegar aí, provavelmente nada foi aquele mar de rosas, né, Isao? Você já pensou em desistir nesse processo, até você conseguir atingir seus objetivos? Pois é, em algum momento da minha carreira eu me perdi. Eu me perdi porque eu dei um significado que não foi o adequado para tudo aquilo que eu fazia. Ou seja, no auge da carreira, quando eu tinha a empresa a todo vapor, né, números que não paravam de crescer, entrevistas, né, por todo o Brasil, apresentações de projetos viajando por todo o Brasil, fama, reconhecimento, tudo isso veio naturalmente. Aquele filme Truque de Mestre, né, que foi lançado mundialmente, que fez enorme sucesso, que conta a história de 4 ilusionistas. Fui convidado para ser o embaixador oficial deste filme aqui no Brasil. Enfim, tudo deveria ser algo de muita gratidão, um momento de muita alegria. No entanto, eu não estava feliz. Algo me fazia dentro de mim que eu queria parar com tudo. Então eu não aguentava mais tocar a empresa, aquela rotina, né? Bom, então isso mostra que você realmente ressignificou todo o seu trabalho e toda a construção realizada até aqui com um propósito muito além do que você podia realmente de fato imaginar, então, nessa jornada e hoje contribuindo de uma outra forma também com as pessoas. Exatamente, exato. É isso que... E hoje a minha vida é isso. Minha vida hoje, eu faço até... Quando eu perco muito tempo com um espetáculo, eu vejo que esse tempo que eu estou perdendo em criar um grande espetáculo, em produzir um espetáculo, eu posso focar em transmitir, em compartilhar alguma palavra de valor para as pessoas. E isso pode ser muito mais valioso do que eu criar um grande espetáculo, que muitas vezes é para mostrar apenas, né, uma vaidade minha em criar algo fantástico. Como eu já passei por essa fase várias vezes, repetidamente aqui no Brasil, produzindo os espetáculos, né, tirando água de pedra muitas vezes, mas muitas vezes também com muitos recursos, inclusive ajudando outros espetáculos, dando consultoria para outros espetáculos, tanto até carnaval, né? Somos os responsáveis em colocar o ilusionismo no carnaval brasileiro. Antes, no carnaval nunca tinha colocado nada de ilusionismo antes. E nós fomos os responsáveis. O Carlinhos Jesus foi o grande diretor que teve essa ideia. E nós colocamos o ilusionismo no carnaval. Eu comecei, então, a passar por tudo aquilo que qualquer artista sonha, de participar de grandes produções, com grandes celebridades, com grandes nomes. Eu passei e vivi aquilo todos os dias, mas eu entendi que tudo isso ainda não me satisfazia, mas foi encontrando o ilusionismo com foco no desenvolvimento humano que eu realmente tive minha grande alegria e que vai ser agora, até o último dia da minha vida, esse caminho. Olha, eu sou suspeita para falar, até mesmo porque eu também percebo a minha contribuição na sociedade também em relação ao desenvolvimento humano. Eu acredito que as experiências, elas nos permitem, né, de certa forma, encontrar também essa forma de contribuição.
justamente através desses desafios, desses aprendizados que a gente acaba tendo no decorrer da jornada, realmente nos permitindo ter esse amadurecimento para poder passar algo para as pessoas, né? E lógico que a evolução nossa é sempre constante, né? Eu acredito que você também não vai parar por aí. Com certeza vai desenvolver muitas coisas legais, vai ter muita bagagem para compartilhar ainda mais. Enfim, eu só tenho que agradecer de fato a sua contribuição aqui hoje, para todos que estão nos acompanhando o programa, versão destaque, todos que realmente compreendem a contribuição que de certa forma a gente busca levar para cada um de vocês que estão aí nos acompanhando, que de repente passa por desafios e não sabe o que é que está acontecendo, o porquê que ocorrem. Então, todos os conteúdos gerados, eles realmente, de fato, são pensados para que você realmente possa refletir, pensar, ver realmente o que você pode tirar de valor desse conteúdo e usar para a sua vida, para que realmente, de fato, você possa atingir seus objetivos. E eu fico muito feliz, Sal, pela sua contribuição, pela sua disposição de tirar um pouco aí da sua agenda, de um horário da sua agenda para estar aqui com a gente. Eu já fiquei sabendo que está tendo realmente um pronunciamento, por isso que está caindo, na verdade, né? Então, mas faz parte, eu falo que nada é por um acaso, tudo tem um porquê. E eu quero te agradecer. Eu tenho até que ver aqui, né? Porque já se perderam algumas perguntas. O pessoal, ó, tem gente do Uruguai nos assistindo, ó. Olha. Tem gente do país todo e do mundo todo, porque a gente tem pessoas da Guatemala, da África, a gente tem pessoal também de Las Vegas, a gente tem muitas pessoas aqui. Aqui não deu para acompanhar hoje. Canadá também, né? Uruguai, Canadá, Fortaleza. Eu lembro que eu tinha visto aqui algumas mensagens anteriormente. Enfim, eu só tenho que agradecer. E, Sal, muito obrigada, querido. Muito, muito obrigada mesmo pela sua contribuição de estar aqui hoje, se permitindo ser você mesmo como pessoa. Porque as pessoas às vezes imaginam que, porque a gente atua de uma forma, atua de outro, que a gente não tem uma vida, né? Assim como você que está aí nos acompanhando. E eu agradeço por você realmente ter se mostrado humano, assim como eu, assim como as pessoas que estão nos acompanhando, para realmente perceber que assim como acontece na vida, aconteceu e acontece na vida dele e acontece na minha, também pode acontecer para você. Gratidão, Issal. Obrigado você, Sônia. É uma alegria estar com você. Você também está nessa jornada de auxiliar pessoas e transformar mentalidades. Estamos juntos. E lembrando também que amanhã, sábado, nós temos uma mentoria aberta para todos, tá? Uau. Com o Marcos Barros, que é o meu mentor também. Vamos falar sobre modelos mentais. Vai ser uma coisa muito legal. 9 horas da manhã, sábado, e vai até o meio-dia. Tá bom? E acabou, né? Então, convido a todos para participarem, porque aquilo lá, né, Sônia, que você falou, o que é que a gente coloca dentro da nossa cabeça, né? Ou seja, hoje a gente tem que se preparar bem. E o maior preparo que a gente pode ter não é apenas informação, mas é conhecimento que se transforma em sabedoria. Exatamente. Esse que é o grande desafio de todo mundo. Porque informação tem de monte, né? E a gente não sabe nem por onde correr, mas o que a gente precisa entender é adquirir sabedoria. E as informações de pessoas como a Sônia, que sempre está preocupada em trazer novidades, em aquilo que é sério para mudanças mentais, é fundamental para que você possa acompanhar. Tá bem? Então, fico muito feliz de fazer parte do seu time aí. Eu que agradeço. Agora a gente precisa marcar um dia para você conseguir vir aqui pessoalmente, para a gente ver certo. Todo esse movimento aí na prática, né? Quem é que está aí assistindo, quiser realmente essa possibilidade, vai mandando nos comentários. Vocês podem estar seguindo também o Issal nas redes sociais dele. Pode entrar lá no Instagram, @IssalImamura, tá? O Issal com 2 S's e Imamura, né? Que é um nome japonês também. Mas aí vocês colocam lá, vocês começam a seguir ele também, conhecer melhor esse novo trabalho, esse projeto lindo que ele vem realizando, agora com uma conscientização diferenciada e, lógico, sempre com aquele gostinho de quero mais, de ver essas mágicas que sempre mexem com a gente, né? E deixa a gente voltar àquela coisa da infância, né? De uau, olha a mágica, né?
Enfim, eu só tenho que agradecer. Meu muito obrigada, Issal, pela sua participação. Quero agradecer você também que ficou aqui com a gente, mesmo entre, né, as interrupções por conta do momento que está tendo um pronunciamento. Mas, enfim, eu só quero te agradecer pela sua participação, por você ter ficado até aqui com a gente. E meu muito obrigada. Lembrando que sexta-feira, do meio-dia a 1h da tarde, tem o programa Versão Destaque aqui pela Rádio Exclusiva FM para você. Até lá!